Vimos no capítulo anterior como os elos começaram a se fechar rapidamente. O tempo era curto, e os minutos passavam-se rapidamente. Sabíamos que o aeroporto de Viracopos ficava distante do centro urbano. Em uma madrugada fria e chuvosa, um cenário ideal para muitas coisas não darem certo, uma vez que o Comet tinha já um histórico um pouco triste. Mas vamos ver o que aconteceu com o voo 322. Eu sou a primeira oficial Raquel Ducati, e quero dar boas-vindas a todos vocês aqui no Voando no FSX, mas antes de começar, deixa aí embaixo seu like, isso ajuda o nosso canal a crescer. Agora, se você não é inscrito, se inscreva. É fácil, é só clicar aí no aviãozinho e pronto. Não se esqueça de acionar o sininho de notificações e também de compartilhar nossos vídeos. Então senta aí na sua poltrona favorita, pegue sua pipoca, pois iremos continuar a nossa história do voo 322 da Aerolíneas Argentina, o voo que ficou esquecido no tempo, mas que contribuiu para a melhoria na segurança da aviação moderna. Ladies and gentlemen, welcome aboard the Boeing 747-8F. From the Rotator in partnership with Emirates and American Airlines, we welcome the flight of at 12 hours and 15 minutes to Miami. Viracopos naquela época, como eu disse, ficava distanciado do centro de Campinas, bem como de outros locais. Apesar de nunca ter mudado sua posição de lugar, parecia distante, uma vez que a região onde fora construído não havia nada ao seu redor. Hoje tudo mudou, hoje cresceu o lugar lá, hoje está englobado a cidade, ao urbanismo. Então, hoje praticamente Viracopos está dentro de todo o centro urbano. Hoje já é servido por ônibus urbanos, fretamentos rodoviários, Ubers, táxis e tudo mais. Mas naquela época não havia nada, a não ser algumas fazendas e sítios que estavam ao seu redor. A única coisa que podemos assim dizer que havia próximo do local era a formação de um pequeno núcleo habitacional, sendo um deles o chamado bairro Friburgo, que existe até hoje na presente data. Mas era só isso. Seu acesso era feito por uma antiga estrada de concreto que ligava a cidade de Campinas até a cidade de Indaiatuba. Hoje, o número dessa rodovia, conhecida como a rodovia SP-075, ou chamada rodovia Santos Dumont, tá? E é cruzada por uma estrada de solo batido que ligava Vinhedo até o aeroporto, hoje SP-324, Engenheiro Miguel Malhado de Campos. Para se chegar a essas rodovias e ter acesso ao aeroporto, teria que vir pela então rodovia Anhanguera, que ligava toda a região do interior à capital, e era bem movimentada na região. Os passageiros vinham por ali, ingressavam-se à rodovia Santos Dumont até chegar ao aeroporto. Bem, como eu estou dizendo, os passageiros que foram desembarcados e seguiram viagem posteriormente foram levados ao restaurante do local dentro do aeroporto. Eles não foram que iriam continuar esse voo, né, logicamente para Nova York e Trindade. Eles foram levados e lá foram servidos a uma refeição por conta da Aerolíneas Argentina. Nesse tempo, enquanto esses seus passageiros iriam se deliciando com suas guloseimas, os técnicos de solo abasteciam a aeronave e faziam a revisão e a manutenção, para deixar ela pronta para prosseguir o voo. Tudo estava seguindo conforme o figurino, vamos dizer assim, tudo estava em ordem.
A revisão feita e a aeronave abastecida já estava liberado para o novo reembarque. E junto ao comandante e sua tripulação, voltaram todos os passageiros para a nave. Foram fechadas as portas. No comando permanecia o comandante Roberto Mosca e seu copiloto Raul Quezada, bem como toda a tripulação que já tinha vindo de lá de Ezeiza para cá, para São Paulo, entendeu? Aí o Lima Victor Alpha Hotel Romeo recebeu autorização de que poderia taxiar para a cabeceira 32, que era sentido oposto à capital. Hoje, atualmente, cabeceira 33, que fica bem acima assim da rodovia Santos Dumont. Para quem passa por ela vai ver aquela entrada do aeroporto, é a cabeceira da pista 33. Tá? Eles teriam que decolar e fazer uma curva leve à esquerda, com a proa à sua esquerda, rumando paralelo à pista para tomar o rumo do seu destino. Era exatamente 2 horas e 20 minutos da madrugada de quinta-feira, do dia 23 de novembro, quando taxiaram para a cabeceira 32. Os passageiros, contentes e apreensivos nessa viagem, que queriam logo chegar ao seu destino, mas, logicamente, até hoje, todos ficam apreensivos na hora de uma decolagem. Pouco antes desse horário, aconteceu um fato inédito. Chegava ao aeroporto de Viracopos o 4º passageiro. Lembra-se que eu falei para vocês que eram 4 passageiros que vinham de São Paulo e somente 3 embarcaram. E esse daí estava vindo, exatamente, ele veio de táxi de São Paulo. E naquele momento que ele já estava entrando para dentro do aeroporto, correndo para tentar pegar o voo, o de Havilland Comet 4 já taxiava e já estava perto da cabeceira 32. Ao saber que ele acabara de perder o tal voo por seu atraso, nossa, esse passageiro ficou furioso e queria descontar a bronca no motorista de táxi que o trouxera até o aeroporto, uma vez que o mesmo teria uma reunião importantíssima em Nova York. Mas veja como é o destino, pessoal. Mas mal sabia ele que isso tudo estaria para mudar em alguns segundos depois. Bem, o comandante Roberto Mosca deixou no comando de decolagem nas mãos do seu inexperiente copiloto, a qual seria instruído por ele. Pessoal, aí formaria o primeiro elo de toda a causa desse voo. Roberto Mosca ensinava os procedimentos ao Raul Quezada para tal decolagem. Entre o taxiamento até a cabeceira, perderam-se 18 minutos. A bordo estavam 42 passageiros e os 40 passageiros e os 12 tripulantes, formando assim um total de 52 pessoas a bordo. Agora a aeronave iria cumprir a etapa até o aeroporto Port Spain, na capital de Trinidad e Tobago. Iniciou-se então aquela corrida para a decolagem. Motores acelerados, em pleno vapor, iniciava-se a decolagem. A aeronave ocupou quase totalmente a pista para decolar. Levantou o voo graciosamente com seus potentes motores Rolls-Royce Avon 524, que o impulsionava com força à frente. Ele largou a pista subindo a uma velocidade de 170 nós, que seria aproximadamente 314 km por hora.
ele atingia a 328 pés de altura. Isso dá aproximadamente 100 metros do solo, fazendo uma leve e graciosa curva para a esquerda para alinhar com sua carta de voo. Ao atingir a velocidade ideal, o piloto do Comet tinha que saber que era necessário a comandar agora manualmente uma unidade que modificava a altitude de subida para um abaixamento do nariz da aeronave. Mas não estava sendo feito. Com isso, fechava-se segundo elo do que viria a acontecer. A partir daí, os elos começaram a se fechar aceleradamente. Acabavam de percorrer 1.900 metros desde a cabeceira da pista. Foi aonde, por algum motivo, os motores Rolls-Royce começaram a falhar, fazendo com que a aeronave começasse a perder altitude. O comandante Robert Mosca, ao ver o fato, assume rapidamente o comando, pois ele vê que está acontecendo através dos seus instrumentos, que a aeronave estava começando a perder altitude. Até então já haviam percorrido agora 1.930 metros da cabeceira oposta da pista, ou seja, a cabeceira 14, hoje atualmente a cabeceira 15. Agora tentava, junto com o copiloto, mais os navegadores mecânicos, a corrigirem tal falha. Buscava estabilizar a aeronave a todo custo. Já são decorridos 48 segundos desde a decolagem. Cada vez mais o Comet 4 derivava, perdia-se o controle do mesmo. O comandante Mosca conseguiu com muito custo colocar a aeronave em um voo horizontal, mas o terceiro elo dramático acabava de se fechar e ainda estavam perdendo rapidamente altitude e os elos se fechando. Os segundos se passavam e o desespero começava a tomar conta da tripulação. Toda ação de decisão tem que ser imprecisas, mas o Comet 4 não estava respondendo. Quanto mais o comandante Roberto Mosca tentava corrigir o erro, mais a aeronave caía. Fechava-se o quarto elo. Já havíamos passado 55 segundos desde a decolagem. Somente 4 segundos para o tal desfecho fatal. Como sua perda de sustentação era gradativa, o mesmo, apesar das falhas dos motores, acelerava em direção ao solo. Então, o inevitável ocorreu. O Comet 4 começou a atingir um bosque de eucaliptos do sítio da Lagoa, no bairro do Friburgo, região do Parque Aeroporto e Núcleo Residencial Vitória, hoje. Bem, isso ficava bem próximo à estrada do Friburgo e do cemitério dos alemães. Primeiro, a aeronave atingiu um eucalipto, isso cortando sua copa bem perto do topo. Na análise das investigações, notou-se que o avião bateu-se em linha horizontal de voo, como eu falei para vocês. O comandante Roberto Mosca conseguiu alinhar a aeronave, ela estava em posição horizontal. Então, ela estava caindo em posição horizontal, ela não estava nem pendendo para nenhum dos lados, tá? Donde foi que concluiu-se que um pouco antes o piloto notara a perda de altitude e isso voltava a observar os instrumentos básicos em uma decolagem por instrumentos. Consta que ele tentou e corrigiu a altitude, mas não foi a tempo suficiente. Ao chocar suas asas com o eucalipto, houve o início de um incêndio, uma vez que os reservatórios de querosene de aviação estavam na asa, porque essas aeronaves eram abastecidas pelas asas.
O comandante Roberto Mosca tentou fazer de tudo para tentar livrar a aeronave de uma grande destruição e, logicamente, de grandes perdas de vidas. Mas, infelizmente, foi tudo em vão, pois o descontrole já era total. Com impacto contra as árvores do local, o Comet 4 abriu uma clareira de 400 metros de extensão entre as árvores e foi se despedaçando até bater contra uma gruta, onde acabou por explodir, provocando assim a morte instantânea de seus 52 ocupantes, que estavam a bordo. O local ficava nas imediações do cemitério dos alemães, como narrei agora de pouco, e foi tomado por um grande incêndio provocado pelos milhares de litros de querosene de aviação que vazaram dos tanques cheios do quadrimotor de jato puro. O fogo era tão intenso e o calor insuportável que impediu por horas a aproximação dos grupos de socorros, que, para ajudar ainda naquela noite, mais uma fatalidade, mais uma dificuldade. O caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros do aeroporto de Viracopos, ao ir para o local, quando passava por uma ponte em péssima conservação, a mesma veio a ruir-se, deixando o caminhão atravessado a pista e impedindo que outras viaturas pudessem chegar até o local. Com essa situação, os socorristas só tiveram uma única opção: fazer o trajeto a pé. Os destroços, bagagens, restos humanos mutilados, carbonizados, espalharam-se por toda a clareira e ainda alguns ficaram pendentes em árvores. O maior pedaço intacto da aeronave foi a carenagem de uma das turbinas. Das 52 vítimas do acidente, somente 3 pessoas foram encontradas com seus corpos inteiros. Lastimavelmente. Quanto ao quarto passageiro, lembra que eu falei desse quarto passageiro que veio de São Paulo, que estava nervoso, descontando sua bronca, sua raiva no taxista? Então, quando ele viu a bola de fogo e soube da notícia pelo aeroporto, passou então a abraçar e a querer a beijar o motorista de táxi por ter-lhe salvo a sua vida. Antônio Sigilli, que era naquele momento o operador de rádio de bordo, não teve tempo nem de conseguir avisar ou mandar qualquer mensagem para a torre de controle. A última comunicação registrada na torre de controle naquela madrugada fatídica foi somente as feitas pelo comandante, pouco antes das operações de decolagem. Na hora do acidente, Werner Schaefer, que era o proprietário do sítio onde o avião caiu, revelou que acordou com uma explosão que aconteceu pela queda do aparelho e pela grande clarão que saiu para o terreiro, ainda atordoado pelo barulho que lhe parecera que tinha acontecido uma revolução. Aí sua esposa, Horte Jurs, declarou: julguei que fosse um terremoto, saí com meu marido e vimos um avião envolto em chamas, foi horrível, um cheiro insuportável do combustível queimando, misturado aos cheiros de carne torrada. Schaefer não pôde se aproximar das chamas, que eram intensas e envolviam o avião a 500 metros do ponto em que ele se encontrava. As primeiras pessoas, além do sitiante, foi o fotógrafo Neudo Cantante, que registrou a tragédia para o jornal local Diário do Povo. E ele mesmo
declarou: era um amontoado de ferros retorcidos, e a gente pisava na terra queimada, que estava quente, chovia muito, e do avião só sobraram a cauda e as turbinas. Não dava para ver os corpos devido às chamas. O calor era imenso, era pedaços do avião para todos os lados. Durante a cobertura, uma história de muita sorte. Nele, o cantante contou que um dos passageiros perdeu o voo porque o taxista demorou no trajeto. O cara estava muito nervoso, queria agredir o motorista do táxi que trouxera ele, pois ele tinha uma reunião muito importante em Nova York e não poderia perder. Só sei que minutos depois, com a chegada da notícia confirmando a queda do avião, esse cara queria beijar o motorista por ter lhe salvo a sua vida. Outra narração foi a do lavrador Betoldo Antoni, residente nas imediações do bairro Friburgo, que viu o aparelho como uma bola de fogo no ar, um espetáculo impressionante que jamais esqueceria. Ele declarou: fiquei completamente fora de mim, não sabia o que fazer. Era perto de minha casa, via o clarão no céu iluminado pelas labaredas que saíam do avião. Pude ouvir ainda gritos terríveis dos passageiros. Olha, consegui reunir forças e fui até o local, com a esperança de encontrar alguém com vida, mas, meu Deus, só vi destroços do avião. Era um emaranhado de ferros retorcidos, com pedaços para todos os lados, tudo em chamas e fumaça preta espessa. Um cheiro terrível de combustível e carne torrada. O que eu vi foi horrível. Eram pedaços de corpos, mutilados e carbonizados. Uma cena horrível de se ver e de se descrever. Durante o trabalho de remoção dos destroços encontrados na localidade de Friburgo, foram recolhidos restos de corpos totalmente carbonizados e mutilados, alguns fortemente abraçados. Duas das vítimas estavam ainda com suas mãos entrelaçadas. Na realidade dos fatos, foram 53 desse acidente, pois, ao saber da notícia na Argentina, a mãe de um dos passageiros acabou por ter um choque emocional tão grande que teve uma parada cardíaca e vindo a óbito no mesmo instante. Bom, aí iniciou-se as investigações. Como eu disse, após todo acidente, começam-se então os levantamentos para saber do que pode ter acontecido. E dentro desses levantamentos de investigações, eles conseguiram detalhar como foi os últimos momentos do voo. No relatório apresentado pela Comissão de Investigação do IAA, logo após a decolagem apareceu uma perda de compressão nas turbinas, o que pode ter sido o primeiro elo do que iria vir a acontecer a seguir. Segundo o relatório, o Comet 4 requeria durante a decolagem alcançar pouco mais de 300 km por hora. Os pilotos acionaram um comando para reconfigurar os motores, que equivalia-se em um carro nosso aí, o nosso carro, a passar da primeira marcha para a segunda marcha. Se não fosse feita e os condutores quisessem continuar em primeira, o carro deixaria de acelerar e perderia a potência. Então, o choque contra o primeiro eucalipto ocorreu após a aeronave ter percorrido 120 metros em descendente e sua perda de controle. Com o impacto, a aeronave perdeu um dos seus trens de pouso que estavam abaixados e na atitude de um pouso de emergência. Aproximadamente 145 metros depois, houve o segundo impacto contra, desta vez, um outro eucalipto, agora de proporções bem maiores, que resultou em fogo no tanque externo da asa esquerda. Momentos depois ocorreu o impacto contra mais um eucalipto, e isso na área do motor número 1. A aeronave começou a cair acentuadamente, devido ao desnível.
O Comet tocou o terreno ao redor de 300 metros após do impacto inicial. O avião deslizou e finalmente vindo a chocar-se em um barranco, ou seja, um grotão, havendo a explosão e a desintegração total. E isso está detalhado no relatório, tá? Então, como vocês veem aí, o comandante Roberto Mosca tentou tudo, mas não conseguiu. Então a aeronave chocou-se contra o primeiro calipto, podando-se o calipto, chocou-se contra o segundo calipto com a asa da esquerda, e com esse choque, ao vazamento de combustível, houve o primeiro início de incêndio, e logo depois bateu o motor número 1 em outro eucalipto. Ele já estava com o bico já totalmente tomado para o solo. Quando ele bateu no solo, foi arrastando até chocar-se contra um glutão, que é uma espécie de um morro, de um pequeno morro de terra, né? E a hora que ele deu esse choque, houve a explosão final que destruiu totalmente o avião, tá? Bom, as investigações do acidente aeronáutico IAA concluiu na época que o motivo do desastre foi uma falha operacional, ou seja, humana, caracterizada pela não observação dos instrumentos básicos numa decolagem noturna. O acidente foi o primeiro registrado no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, que havia sido inaugurado há um pouco mais de um ano. Você vê, foi a primeira coisa que marcou esse acidente, sendo como um dos acidentes mais trágicos da época, tá? E esse aí foi visto e esse acidente, logicamente, foi visto pelo pessoal que estava trabalhando na torre de comando como uma bola de fogo que eles viram no horizonte. Então, pessoal, viram como é importante seguir as regras e instruções dos manuais das aeronaves, ou até mesmo daquilo que hoje você vai fazer em suas aprendizagens? Como fala, todo acidente não são em vão, mas sim uma porta que abre para melhorar na segurança da aviação. Isso mesmo, foi por causa desse acidente que novas medidas foram tomadas e novos processos foram criados. Como vocês talvez não saibam, dentro de um dos acidentes que aconteceu com o de Havilland Comet, que no início deles, que eles se despedaçavam em pleno voo, do nada estavam despedaçados, foi levado uma aeronave colocada num tanque com água e suas asas ficaram de fora, colocado com macacos com pressão para fazer as mesmas forças que é suportado pela aeronave em pleno voo. Foi através desse teste que descobriram que a janela de Havilland havia um ponto de enfraquecimento que abria uma rachadura, e por causa dessa rachadura acabava desintegrando propriamente a aeronave. A partir daí foi feito e corrigido e foi trazido umas mudanças bem significativas para a aviação. Foi nesse procedimento que eles descobriram que até hoje vocês têm aí que todas as aeronaves têm a janela pequena e oval, com isso evitando os cantos de fadiga que podem fazer o quê? Que a carcaça, né, que a parte da estrutura do avião venha a rachar e acabar se desintegrando, né? Bom, esse foi o acidente que ficou esquecido no tempo.
E nesse ano agora, dia 23 de novembro desse nosso ano 2020, vamos fazer 59 anos que teve esse primeiro acidente que foi ocorrido em Viracopos. Bom, pessoal, gostaram desse nosso vídeo? Então, se gostaram, deixa aí, ó, seu like, tá? Isso nos ajuda muito no nosso crescimento. Se você não for inscrito, se inscreve, é bem fácil. Aí, ó, no cantinho da tela aí, tem um aviãozinho aí, é só clicar nele aí, você vai aparecer inscrever-se, se inscreve, tá? E não esquece de acionar o sininho também, para você estar recebendo notificações também de novos vídeos. Logicamente, quando você interage aqui com o canal, com qualquer canal que você veja no YouTube, você está dizendo ao YouTube que você gostou e que eles vão colocar mais matérias a respeito desses assuntos para vocês, tá bom? Então, não deixa aí então de deixar o seu like aí para nós, ajudar o nosso canal, tá bom? Então, um grande abraço aqui do comandante e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!